Então, nessa aulinha nova, nós vamos falar sobre forças intermoleculares. São aquelas forças que mantêm as moléculas unidas no estado sólido e no estado líquido. Nós podemos enxergar também, ver também o termo ligações intermoleculares ao invés de forças intermoleculares, tá? São sinônimos. São forças de atração que aproximam as moléculas no estado sólido e líquido. Considere uma substância molecular AB, ou seja, um composto covalente AB. Esse composto, tá, ele se aproxima de outra molécula desse mesmo composto e os dois interagem, uma molécula com outra molécula. Daí o nome força intermolecular, força entre moléculas. A representação dessas forças normalmente é um tracejado. A ligação que prende os átomos dentro de uma molécula é uma ligação covalente. Então, aquela ligação vermelhinha entre A e B é uma ligação covalente. E o que nós vamos estudar nessa aula é uma força intermolecular. É uma ligação entre as moléculas. Então, a ligação que aproxima as moléculas é a ligação intermolecular. Essas forças podem ser divididas em dois tipos. Então, ligação entre átomos, ligação covalente, ou ligação iônica, ou ligação metálica. Tá bom? Agora, a força intermolecular, nós vamos estudar quais são as possíveis. Nós temos as forças de Van der Waals e a ponte de hidrogênio. Hoje em dia, o termo ponte de hidrogênio, tá, é pouco utilizado. Os químicos preferem o termo ligação de hidrogênio. É um termo mais atual. Então, as forças que nós temos são duas: forças de Van der Waals e pontes de hidrogênio. As forças de Van der Waals, tá, do tipo dipolo-dipolo, também chamada de dipolo permanente, ocorre entre moléculas polares, através da atração entre polos contrários. Sempre existente graças à diferença de eletronegatividade entre os átomos da molécula. Então vamos de novo. Pegar uma molécula AB. Tá? Vamos supor que esses átomos tenham diferentes eletronegatividades. O átomo B é mais eletronegativo que o átomo A. Por isso que a molécula apresenta uma carga negativa próxima ao elemento B, uma carga positiva próxima ao elemento A. A molécula, então, agora tem polos. Portanto, eu posso dizer que essa molécula é polar. E aí, a parte negativa dessa molécula, se ela estiver junto de outras moléculas iguais a ela, a parte negativa vai atrair a parte positiva. Essa atração, essa interação aqui, nós chamamos de forças de Van der Waals, mais especificamente, forças de Van der Waals do tipo dipolo-dipolo, ou, se vocês preferirem, dipolo permanente. Então, existe essa força de atração, essa interação entre duas moléculas. Se elas forem polares, essa força, essa interação é chamado de dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Um exemplo desse, tá, é o HCl. O HCl é uma molécula polar e interage com outro HCl. A parte negativa interage com a parte positiva e essa atração gera essa força chamada de dipolo-dipolo ou simplesmente dipolo permanente. Nós temos, dentro das forças de Van der Waals, um outro tipo, que é o tipo de dipolo instantâneo ou dipolo induzido, também chamado de forças de London. São todos sinônimos, tá bom? Então, dentro das forças de Van der Waals, nós temos esse dipolo induzido.
Lembrando que essas forças, tanto a ligação de hidrogênio quanto as de Van der Waals, são as forças que mantêm essas moléculas no estado sólido e no estado líquido. No estado de vapor, essas interações já foram rompidas e por isso que as moléculas estão livres, tá? Ocorre entre moléculas apolares. Então, as forças de Van der Waals do tipo de dipolo instantâneo ou dipolo induzido acontecem em moléculas apolares. Mesmo sendo apolar, em geral, a molécula é formada por muitos elétrons que se movimentam rapidamente. Pode acontecer, num dado instante, de uma molécula apolar estar com mais elétrons de um lado do que do outro. Essa molécula estará então momentaneamente polarizada, ou seja, nesse pequeno instante formou um polo positivo e um polo negativo. E por indução, ela vai provocar a polarização de outras moléculas iguais a elas, vizinhas. Por isso o nome de dipolo induzido, resultando uma atração fraca entre essas moléculas, que constitui exatamente a força de Van der Waals do tipo dipolo instantâneo ou forças de dispersão de London. Ficou bem claro? Eu tenho então duas interações bem características, que é a ligação de hidrogênio e a força de Van der Waals. Dentro das forças de Van der Waals, eu tenho dois tipos, a dipolo permanente e a de dipolo induzido. Ok? Aqui é o exemplo dessa interação dipolo induzido. A molécula é apolar, tá? Elas não têm polos. Porém, em um dado momento, essa molécula se polariza, graças a um campo elétrico próximo a ela, ou ao movimento de elétrons, que em um determinado momento o número de elétrons ficou maior de um lado do que do outro, e neste caso acontece então a polarização. A polarização de uma molécula faz com que as outras moléculas em volta também se polarizem, tá? Devido ao efeito de indução. Agora nós temos essas moléculas com esses dipolos instantâneos, tá? Ou, se você preferir, dipolos induzidos. E esses dipolos induzidos geram então essa força que leva o nome de força de dispersão de London, também chamado dipolo induzido ou dipolo instantâneo. Um exemplo dessa força é o que acontece na molécula de iodo, tá? I2. De repente, fica polarizada uma molécula de I2 que gera uma polarização nas moléculas vizinhas e naquele instante formou-se o dipolo instantâneo. Essa interação entre as duas moléculas de I2 acontece também com CO2, CCl4 e qualquer outra molécula apolar. E chegamos na ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Ocorre em moléculas polares que apresentam hidrogênio ligado a flúor, ou hidrogênio ligado a oxigênio, ou hidrogênio ligado a nitrogênio. Se eu tenho hidrogênio ligado a um dos três, tá? Eu tenho a possibilidade da formação da ponte de hidrogênio. Por que esse nome? Tá? Por que é diferente da forças que nós vimos anteriormente de Van der Waals? É porque aqui a polarização é muito forte. Então essa interação entre essas moléculas é mais intensa que as forças de Van der Waals. As ligações de hidrogênio, então, são mais intensas do que as forças de Van der Waals. E ocorrem quando? Quando for uma molécula polar e tiver hidrogênio ligado a flúor, ou hidrogênio ligado a oxigênio, ou hidrogênio ligado a nitrogênio. Aqui eu tenho algumas moléculas, as mais comuns, tá? Que apresentam pontos de hidrogênio, que é o ácido fluorídrico,
nós temos aqui o hidrogênio e o flúor é mais eletronegativo, por isso que ele fica negativo e o hidrogênio fica positivo. Ocorre a ligação de hidrogênio com outra molécula de ácido fluorídrico. Molécula de água também. A parte negativa da molécula de água, que é o oxigênio, interage com a parte positiva de uma outra molécula de água, que é o hidrogênio. Essa interação é o que nós chamamos de pontes de hidrogênio. E na molécula de amônia, nós temos também a parte negativa, que é o nitrogênio, interagindo com a parte positiva, que é o hidrogênio. Essas interações ocorrem em moléculas polares, como nós estamos vendo, e, nesse caso, tem o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio. Portanto, essas três moléculas apresentam as pontes de hidrogênio. É a explicação de e por que elas têm o ponto de ebulição elevado. Porque a interação que mantém essas moléculas unidas é forte. Importante. Substâncias que estabelecem pontos de hidrogênio apresentam valores elevados para sua tensão superficial, né, e seu ponto de ebulição. Vamos comparar essas forças intermoleculares para moléculas com tamanhos próximos. Tá? Então, vamos trabalhar com moléculas que têm a massa próxima. Se as moléculas têm as massas próximas, tá? Nós temos as forças de Van der Waals, que são as mais fracas, ocorrem em moléculas apolares, mais fraquinhas, mais fáceis de ser rompidas. No meio do caminho, nós temos as forças de Van der Waals, que ocorrem em moléculas polares, também chamadas de polo ou de polo permanente. Então, essas forças de Van der Waals, com moléculas polares, são mais intensas do que as forças de Van der Waals com moléculas apolares. E depois, também com moléculas polares, porém bem mais intensas que as outras, nós temos o hidrogênio ligado a FON, ou seja, hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio na molécula. Mais fraca, chamamos de polo induzido, intermediária, de polo permanente, e a mais intensa, que é a ligação de hidrogênio. Moléculas que têm a mesma força intermolecular, ou seja, do mesmo tipo. Como que eu vou descobrir quais têm maiores pontos de ebulição e fusão do que outros? Então, lembre que essas forças intermoleculares estão relacionadas com a temperatura de ebulição. Portanto, moléculas com a mesma massa ou massa próxima, as que apresentam forças de Van der Waals com moléculas apolares, ou seja, de polo induzido, têm ponto de ebulição pequeno, porque as forças são pequenas. As moléculas que tiverem massa semelhante e apresentarem ligação de hidrogênio apresentam ponto de ebulição elevados comparados a de Van der Waals, porque essa interação, tá, é muito mais intensa que a de Van der Waals. Pontos de hidrogênio, então, é muito mais intensa do que as forças de Van der Waals. E agora, quando você tem moléculas que apresentam a mesma força, por exemplo, as moléculas têm a mesma força de dipolo-dipolo. Como eu sei qual delas tem maior ou menor ponto de ebulição? Quando elas têm a mesma força intermolecular, você vai olhar a massa delas. Quanto maior a massa da molécula, maior vai ser o ponto de ebulição. Espero que tenha ficado claro para vocês. Tá? Nós estamos levando em consideração essas forças intermoleculares. E nós sabemos que essas forças intermoleculares estão ligadas ao ponto de ebulição. Se as moléculas têm forças intermoleculares diferentes, elas vão ter pontos de ebulição diferentes. Moléculas que apresentam forças de Van der Waals com moléculas apolares são as forças mais fracas, pontos de ebulição menores. Moléculas que apresentam pontos de hidrogênio, as forças são mais intensas, portanto, maior ponto de ebulição. Se as moléculas têm a mesma força intermolecular, como que eu sei qual molécula tem maior ou menor ponto de ebulição?
A resposta está aqui, ó. Se elas têm a mesma força intermolecular, quanto maior for a massa da molécula, maior é a força intermolecular que atua nessa molécula. Portanto, maior o ponto de ebulição. Por exemplo, dadas as substâncias água, CH4 e H2S. Vamos colocar em ordem crescente de ponto de ebulição. Eu vou ter que desenhar essas moléculas, ver a geometria delas, ver a polaridade delas, para saber qual que é a força intermolecular que atua em cada uma. No caso, o CH4, eu tenho uma molécula apolar. Portanto, a força que atua aqui é a força de dipolo induzido, é a mais fraquinha, portanto tem o menor ponto de ebulição. No H2S, nós temos uma molécula polar. Porém, a água também apresenta uma molécula polar, mas a água tem ligação de hidrogênio, que é uma força mais intensa, portanto a água tem maior ponto de ebulição. Então, menor CH4, porque a molécula é apolar. O H2S e o H2O, ambos são moléculas polares, mas a água apresenta uma força intermolecular maior que a ligação de hidrogênio, por isso, tá, tem maior ponto de ebulição. Exercício para a gente completar. A fórmula estrutural, sumidade, geometria, fala a polaridade e a força que ocorre. Vamos lá? HCl. Toda molécula diatômica ela é linear. Eu tenho polos, o Cl é mais eletronegativo que o H, portanto ela é polar. E a força intermolecular que ocorre em moléculas polares ou é dipolo permanente ou é ligação de hidrogênio. Nesse caso é dipolo permanente. Por quê? Porque não tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Então, dipolo permanente ou dipolo-dipolo. A molécula de água, a geometria dela é angular. Ela é polar, como nós já vimos, apresenta ligação de hidrogênio. Tá? Por quê? É uma molécula polar e apresenta hidrogênio ligado a oxigênio. CO2, a geometria dela linear. Ela tem caráter apolar, portanto apresenta força de dipolo induzido, ou se você preferir, forças de London. A amônia, NH3, ela é piramidal, ela é polar e mais especificamente apresenta ligação de hidrogênio. Eu tenho então o hidrogênio ligado a FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio, nesse caso nitrogênio. CH4, essa molécula é tetraédrica. Essa molécula é tetraédrica, ela é apolar, e se ela é apolar, apresenta forças de dipolo induzido ou forças de London. BF3, essa molécula é trigonal plana ou plana trigonal. Ela tem caráter apolar e apresenta forças de dispersão de London. Opa! Outro detalhezinho. Moléculas semelhantes dissolvem moléculas semelhantes. Então, nesse exercício da FUVEST, eu queria que vocês guardassem algumas informações. Tá bom? Apesar de ter visto em outras aulas, é bom você escrever no cantinho. Moléculas semelhantes dissolvem moléculas semelhantes. Isso significa que moléculas polares dissolvem moléculas polares. Moléculas apolares tendem a dissolver moléculas apolares. Professor, eu nunca vi esse nome enixano, então eu vou ajudar vocês. Enixano é uma molécula orgânica, é uma espécie de óleo, tá? É um hidrocarboneto. E essa informação também é importante. Todo hidrocarboneto tem caráter apolar.
Portanto, o N-hexano é o hidrocarboneto é uma molécula apolar. Guardou? Então, semelhante dissolve semelhante, e hexano é um óleo. E o óleo esse óleo é o hidrocarboneto tem caráter apolar. Eu acho que assim a gente consegue resolver esse exercício. Um funcionário de uma empresa ficou encarregado de remover resíduos de diferentes polímeros que estavam aderidos a diversas peças. Após alguma investigação, o funcionário classificou essas peças em 3 grupos, conforme o polímero aderido a cada uma. As fórmulas estruturais de cada um desses polímeros são representadas a seguir. Eu estou vendo aqui, ó, no polímero 1, bastante hidrogênio ligado a oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tem bastante hidrogênio ligado a oxigênio, pessoal. No polímero 2, eu tenho uma molécula aqui, ó, com características de hidrocarboneto, portanto, caráter apolar. Hidrocarboneto, pessoal, tem esse nome porque só tem carbono e hidrogênio na molécula. Então, é o hidrocarboneto, tem caráter apolar. E o polímero 3 tem bastante hidrogênio ligado a oxigênio. Então, tem bastante pontos de hidrogênio aqui. Vamos continuar. Para remover os resíduos de polímeros das peças, o funcionário dispunha de apenas 2 solventes, água e N-hexano. O funcionário analisou as fórmulas estruturais dos 3 polímeros e procurou fazer a correspondência entre cada polímero e o solvente mais adequado para solubilizá-lo. A alternativa que representa corretamente essa correspondência é: então, o polímero 1, o hidrocarboneto, o hexano, não é bom, porque o hexano ele é apolar e essa estrutura tem bastante hidrogênio ligado ao oxigênio, então é bastante polar. Então, para retirar esse polímero 1, seria melhor utilizar água. A água consegue então dissolver esse polímero 1, podendo retirar ele, tá? Tirar esse resíduo de polímero. Então, o polímero 1 seria água. O polímero 2, tá, é semelhante ao hidrocarboneto, portanto tem caráter apolar. Para você retirar esse polímero 2, é interessante também lavar ele com a molécula apolar. No caso, o hexano, que é esse óleo. Perfeito? Então, o polímero 2 é melhor utilizar o hexano, porque o hexano é uma molécula apolar e esse polímero também tem caráter apolar. A água não ia conseguir dissolver esse polímero 2. Então, o hexano seria o mais adequado. Portanto, a resposta é água, hexano, e o polímero 3 tem bastante OH. OH, como nós já vimos, tem caráter polar. Portanto, a água seria uma boa substância para retirar esse polímero 3. Resposta, então, é água, hexano e água. Alternativa correta é a alternativa A. Vamos lá. A ação capilar, a elevação de líquidos em tubos estreitos, ocorre quando existe atração entre as moléculas do líquido e a superfície interior do tubo. O menisco de um líquido é a superfície curvada que se forma em um tubo estreito. Então, isso aqui, ó, essa superfície curvada é o menisco. Para a água em um tubo capilar de vidro, o menisco é curvado para cima, nas suas bordas. Forma côncava, enquanto o mercúrio tem as bordas do menisco em forma convexa. Levando em consideração as informações do texto e da figura, descreva as forças envolvidas na formação do menisco. Força que ocorre entre moléculas. Portanto, são forças intermoleculares da água com o vidro. A água apresenta ligação de hidrogênio, então a força provavelmente envolvida é uma força
de ligação de hidrogênio. Então, resposta tem A. Água interage com o vidro através de pontes de hidrogênio entre as moléculas de água e ponte de hidrogênio entre as moléculas água e os átomos constituintes do vidro. O mercúrio ocorre a ligação metálica entre os átomos de mercúrio e forças de Van der Waals entre os átomos de mercúrio e os constituintes do vidro. Então, entre a água e os constituintes do vidro, ligação de hidrogênio. Mercúrio e os constituintes do vidro, forças de Van der Waals. Explique com justificativa a diferença na forma dos meniscos da água e do mercúrio quando em tubos de vidro estreitos. A adesão, ou seja, a atração entre moléculas diferentes, isto é, moléculas de água e os constituintes do vidro, é maior do que a coesão, a atração entre as moléculas de água. Então, é mais fácil a molécula de água querer se juntar com o vidro do que querer se juntar com outras moléculas de água. Por isso que o vidro atrai as moléculas de água aqui para as extremidades. Portanto, o líquido sobe no tubo capilar. A coesão, a atração entre os átomos de mercúrio é maior do que a adesão entre o mercúrio e as moléculas do vidro. Então, o mercúrio prefere ficar junto com outro mercúrio do que ficar junto com o vidro. Por isso que o vidro faz essa espécie de repulsão, formando essa barriga. Ok? Surge então uma depressão do líquido no tubo. Vamos lá? Essa foi uma questãozinha da VUNESP. Próxima questãozinha tem a ver com solubilidade. FUVEST. Uma das propriedades que determina maior ou menor concentração de vitamina na urina é a solubilidade em água. Qual dessas vitaminas é mais facilmente eliminada na urina? Justifique. Lembra, pessoal? Quanto mais polar for a molécula, quanto mais hidrogênio ligado ao oxigênio, mais polar é essa molécula. Tá? Então, qual dessas vitaminas é mais facilmente eliminada na urina? Aquela que for mais solúvel em água. A vitamina A e a vitamina C. A vitamina C tem muito mais OHs ligados. Portanto, a vitamina C é mais solúvel em água do que a vitamina A. Portanto, é mais fácil eliminar a vitamina C em água. Por quê? Porque a vitamina C é mais solúvel na urina. Dê uma justificativa para o ponto de fusão da vitamina C ser superior ao da vitamina E. Porque existem mais ligações de hidrogênio ocorrendo na vitamina C do que na vitamina A. Por isso que o ponto de ebulição da vitamina C é maior do que o ponto de ebulição da vitamina A.